Vamos lá, iniciar a noção de conjunto. Toda matemática atual é formulada na linguagem de conjuntos. Portanto, a noção de conjuntos é a mais fundamental. Vamos lá, não concordo com essa frase não, mas vamos lá. A partir dela, todos os conceitos matemáticos podem ser expressos. Isso é verdade. Ela é também a mais simples das ideias matemáticas. Ixi, aqui a gente pode discordar. Eu discordo dessa parte aqui porque conjunto é um negócio de 2, 3 séculos para cá. Tá? Não, a gente já mexia com grupos de números e taratorerê, mas essa ideia de conjunto é recente na humanidade. Então, se a gente for pensar, a geometria, a parte de ângulos, ela é muito mais antiga, né, muito mais euclidiana do que essa parte de conjuntos. Então, para mim, é mais fundamental. Mas deixa quieto. Um conjunto é formado por elementos. Na verdade, podemos dizer mais do que isso. Um conjunto é definido por seus elementos e nada mais. Este fato se reflete claramente na noção de igualdade entre conjuntos. Dois conjuntos são iguais se somente se possuem os mesmos elementos. Aí joga essa afirmação aqui, já está falando de uma relação, não explica o que é relação. Aí já coloca um se somente se. A galera que começa a dar aula começa a ficar enferrujada nessa parte. Mas dá para entender, vamos lá. Isto é, não pode haver dois conjuntos diferentes que tenham os mesmos elementos. Entre outros conjuntos, esta propriedade corresponde ao axioma da extensão. Para saber mais, veja o 5 que eu não posso ver aqui. Belezinha. Se você souber quem é esse 5, deixa aí nos comentários. O meu arquivo não vê, não. Dados um conjunto A e um objeto qualquer, assim, a única pergunta cabível é se A é ou não um elemento do conjunto A. Esta pergunta só admite duas respostas possíveis, sim ou não. O princípio da não contradição, né? Está embutido aqui. Aí dá uma pesquisadinha, o que é o princípio da não contradição? No caso afirmativo, disse que A pertence ao conjunto A, o Azinho pertence ao conjunto A, e escreve, né? Aí aqui ele coloca o A, esse símbolo aqui esse símbolo, né? Pertence e o símbolo não pertence são um dos primeiros que a gente vê na matemática, e a gente vê lá no início do fundamental, a gente vê lá no segundo ano, terceiro ano fundamental, e quer dizer, você está com 7 anos de idade. O que é curioso é que muitos estudantes afirmam lembrar que estudaram isso com essa idade. Acho bem curioso isso. Eu acho que eu lembro sobre essa parte, mas não tenho certeza. Então, esse símbolo é bem tranquilinho, né? Isso é uma relação matemática, relação de pertinência, tá? Aí eu pesquiso um pouquinho a mais sobre isso, dá uma olhadinha, é legalzinho. É uma relação entre elemento e o conjunto, tá? Se ele pertence, né? Se é verdade que ele pertence, então a gente pode escrever que o Azinho pertence ao conjunto A. Se não é verdade que ele pertence, a gente vai escrever que A não pertence a A. Bem tranquilinho, bem imediato, nada demais. Em matemática, qualquer afirmação é verdadeira ou falsa. Não pode haver uma terceira opção, e nem as duas ao mesmo tempo. Estes fatos básicos são conhecidos como princípio do terceiro excluído e princípio da não contradição. Esses princípios são muito bons, tá, gente? Tem que dar uma... Gasta uns 5 minutos para estudar cada um deles à parte, seria bom. E, então, na base de estrutura lógica matemática. Diferentemente do que ocorre com outras modalidades de lógica, como as que empregamos informalmente no dia a dia, para avaliar a veracidade de uma afirmação matemática, não há outras variações possíveis de resposta, tais como mais ou menos, depende ou às vezes. Isso, tá? Afirmações sempre verdadeiras. Não vou poder clicar para ver isso aqui. A matemática se ocupa primordialmente de números do espaço. Portanto, os conjuntos mais frequentemente encontrados na matemática, especialmente na matemática do ensino básico, são os conjuntos numéricos, as figuras geométricas, que são conjuntos de pontos, e os conjuntos que se derivam destes, como os conjuntos de funções, de matrizes e tarará. A linguagem dos conjuntos, hoje universalmente adotadas na apresentação da matemática, ganhou esta posição porque permite dar os conceitos e as proposições desta. Não explicou o que é proposições, né? Seria bom. O que é proposição lógica?
Faltou, tá? Aqui tinha que saber o que é proposição. Você sabe o que é proposição? Você domina isso? Faltou explicar o que é proposição. Então vamos lá de novo. A linguagem dos conjuntos, hoje universalmente adotada na apresentação, tá, da matemática, ganhou esta posição porque permite dar aos conceitos e às proposições desta ciência a precisão e a generalidade que constituem sua característica básica. Os conjuntos substituem as propriedades e as condições. Assim, em vez de dizermos o objeto X tem a propriedade P ou o objeto Y tem a condição Q, escrevemos X pertence a A e Y pertence a B, em que A é o conjunto de objetos que tem a propriedade P e B é o conjunto de objetos que satisfaz a condição Q. Essa parte já deu uma engasgada aqui, né? Já faltou explicar bacana o que era proposição, seria legal dar uma introduzida o que é proposição. Aqui ele faz uma correlação entre propriedade, que é uma questão à parte, e conjunto. E ela tem ida e volta, tá? Então, se eu tenho que o X tem a propriedade P e A é o conjunto formado pelos elementos que tem a propriedade P, então o X pertence a A. E a recíproca é verdadeira. Tá? Então, se o X pertence a A, então X tem a propriedade P. Ele tem exemplo para isso. Por exemplo, seja P a propriedade de um número inteiro X ser par, isto é, divisível por 2, e que é a condição de um número real Y expressa por y² menos 3y mais 2 igual a 0. Por outro lado, sejam A igual. Aí ele coloca o conjunto A aqui, o conjunto B. O conjunto A é formado por de 2 em 2, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6. Aí aqui tem reticências, né, dos dois lados. Você sabe que de um lado ia ficar o menos 6, menos 8, menos 10, e do outro lado ia ficar o 8, o 10, assim por diante. Né, conjunto infinito. E aqui o B é o conjunto formado só por 1 e por 2. 1 mais 2 dá 3, 1 vezes 2 dá 2. São as raízes desse polinômio. Belezinha. Então, dizer que x tem a propriedade P e que y satisfaz a condição Q é o mesmo que afirmar que x pertence a A e que y pertence a B. Tranquilo isso aqui? Dá para entender? Teve alguma parte que você não entendeu, não concorda? A esse respeito, uma pergunta fundamental para entender a importância da linguagem de conjunto é a seguinte: qual é a vantagem que se obtém quando se prefere dizer que x pertence a A e y pertence a B, ao invés de dizer que x tem a propriedade P ou que y satisfaz a condição Q? Legalzinho, legalzinho. A vantagem de utilizar a linguagem e a notação de conjuntos é que entre estes existe uma álgebra montada sobre operações de reunião e interseção, além da relação de inclusão, as propriedades de regras dessa álgebra, como por exemplo, aí temos aqui a distributividade e aqui uma propriedade da continência. Legalzinho. Tará, tará, tará. É uma boa vantagem, tá? Opa, é uma boa vantagem essa, tá? É uma boa vantagem mexer com notação de conjunto do que falar de proposição, tá? Essa parte de proposição, de propriedade, de condição, esse negócio dá muito trabalho, gasta tempo, gasta espaço para você ficar escrevendo. Então, a notação de conjunto ela é mais bacaninha, tá? Deixar o restante para o próximo. Por aqui. Tá bom? Dúvidas, comentários, sugestão, deixa aí embaixo nos comentários. Até a próxima.